que é o Start. 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 Como é que o adicto ele faz uma autoleitura positiva para a vida dele? Como é que ele inicia um processo de autocrítica? Vou fazer uma pergunta aqui. O que na vida dos seis, um momento aí atrás, provocou o desejo de se recuperar? Mesmo que você não tenha conseguido, na época, falar. Aqui? Na vida. Aqui dentro eu só tive esse pensamento de recuperação quando eu entrei. Na vida. A morte de um amigo meu. A morte de um amigo, morreu do quê? Estava bêbado no ponto, o busão parou no sinal, ele caiu na frente da roda, o sinal ligou, assim, quer dizer, ficou verde, a roda passou em cima e ele estava olhando na cabeça dele. Puta, na Vila Rica? Não, lá no centro de Saraiva. Puta que pariu. Quem mais? Eu não consegui parar por causa de relacionamento. Relacionamento me levava sempre ao uso. Não, é o contrário. Não, ao contrário. Você teve um start de falar, pô, não aguento mais essa vida e tal. Recuperação. Por conta de quê? Quem? Família, filha. Filha. Filha nasceu? Filha nasceu. Nasceu aí, parei por 6 meses. Nascimento de filho é forte, é um puta fator de start. Isso é. Meu filho. Família também. O quê? Eu tinha perdido o emprego e aí tava em casa no Marado, só usando droga com acerto. Aí um dia o meu irmão foi lá, presenciou uma cena, começou a chorar. Meu irmão chorou Aí também. eu falei, parei. Você? Eu fui família também. Eu estava morando em Minas, cheguei um dia da rua, os móveis todos já estavam em cima do caminhão. Meu pai vindo para Campinas, morar em Campinas, fazer os móveis, direcionou a outra casa, fiquei sozinho, aí a partir daquele dia lá eu não usei mais. Eu não. Por um bom tempo, né? É que eu não tinha entendido, mas o meu start foi ver a minha mãe chorando. Forte. A minha mãe chorando por causa de Forte. mim. Eu perda da família e eu não servi para ser um bom filho, não servi para usar droga, não servi para ser um bom pai, não servi para nada. E acabei na sarjeta. Legal, quem mais? Quem mais? Fala. Eu vim assim, eu tive recuperação assim, eu me internar, que eu já não sentia autoestima, sabe? Eu não sentia vergonha na rua. Eu vi que era um rapaz novo, né? Chegou a pensar em suicídio, Dói? Não, Você? Bom, o start que eu tive foi numa madrugada chuvosa, onde eu estava num terreno baldio e não tinha telhado. Tava garoando, né? Quando eu deitei pra dormir, aí começou aquela chuva. Você só escutava os pingos no cobertor. Aí eu parei e pensei comigo mesmo. Caramba, o que eu tô fazendo aqui, meu? Tem uma cama confortável lá pra deitar. Tem uma família que gosta de mim. O que eu tô fazendo aqui? Eu já descobri, saí no meio da chuva e fui pra casa. Legal. Eu não sei. Uma vez que eu tive começo de overdose. E um ano depois disso. Pô, aí forte isso, né? Minha mulher faleceu, né? E eu tenho bastante, a gente tinha bastante imóvel. E os filhos, por causa da bebida, tomou conta de tudo que eu tenho. Foi bom, né? Porque você fica na tua mão. Mas na realidade eles não são meus filhos. É filho de criação. Tá. Quem falou depressão? Quem falou depressão? E aí? Quem falou depressão? Aqui, ó. Depressão. Me fez ter um start foi a depressão. Legal. Agora vamos completar isso. Se vocês tiveram start, por causa de A, B, C, depressão, nascimento de filho, que é uma coisa muito provocante, prisão, processo, machucado físico, treta, quase morreu. Por que com um start tão forte desse, você não conseguiu manter? Porque a droga era muito boa pra mim. A droga sempre vai ser boa. Até depois que você para. Ninguém vai lembrar da droga como ruim. O efeito colateral dela, sim.
mas a substância ela vai continuar sendo boa. A droga nunca vai ficar ruim para você largar. Isso. Eu estabilizei a minha vida, né? Filha tranquilo, casa, família. E as minhas recaídas sempre foi assim. Bateu à vontade, indo no grupo, né? Bateu à vontade, não pensar duas vezes. Tá, mas por que você não conseguiu manter? A pergunta é, se você, puta de um start forte, depressão anda de mão dada com suicídio. Se vacilar, se mata. A depressão é um dos maiores provocadores de suicídio. Morrem dezenas de pessoas por dia que se matam por causa da depressão. A vida fica sem gosto, sem sal, sem beleza, sem alegria. Eu particularmente não lembro de ter tido um start. Tá, então a pergunta não foi para você. Eu não sei lidar com sucesso. Eu já tive depressão. Cara, não sei lidar com sucesso. Não sei viver bem, é normal para mim que é normal. Hã? Mas, cara, você tem um start muito forte. Os starts que vocês falaram são provocadores. Tem muita gente que não usa mais a partir desse start. E aí, por outro lado, a gente sabe que o adicto ele vai ter start, provocações muito fortes. Todos nós vamos ter e não vai conseguir se manter. Uns vão conseguir se manter, outros não. Sabe por quê? Porque sem programa o start não tem força para continuar. Sem programa o start não tem força para continuar. O que fala o segundo passo? Hã? Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Se o start não te leva a entrar num programa que te faz acreditar num poder maior, que te traga a sanidade, seu start não faz você acreditar que você é louco, você não funciona e faz tempo. Você não vai conseguir ter a sequência. Parar de usar e buscar entender por que você usa. Se você for fazer um levantamento aqui, a maioria começou a bebericar alguma coisinha, fumar, usar alguma coisinha, jovem. Por quê? Porque o jovem é imaturo, não tem maturidade nenhuma. É aventureiro. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ele não tem capacidade para falar não, firmeza para se manter. Se deu prazer, euforia, que é uma coisa que dê mais euforia do que álcool, tomou euforia, coragem, qual é que é? Vai até para perder na parada. Que é uma coisa que dê mais prazer do que pedra. Melhor que gozar. Que é uma coisa que te tire da real mais do que maconha, que breca você, fala pra você, e aí? Fala, aí nem lembro. E na medida que você encontra o conforto que você busca na droga que você escolheu, você tá bem com você mesmo. Até ruim. De vez em quando dá uns problemas. De vez em quando dá uns curtos. Mas esses curtos, eles não são o suficiente para apagar o seu tesão pela continuação do uso. Você sempre vai acreditar que dá. Eu vou abordar uma pessoa que está usando farinha e não admite. Está na fase de não admitir. Bebe, mas usa farinha. E ele nega a farinha. Por quê? Quando eu nego o meu problema é porque eu quero continuar com ele e não acredito que eu tenho um problema. Eu ainda acredito que eu tenho uma solução. Enquanto eu acreditar que o que eu tenho é solução e não problema, eu continuo bebendo, cheirando, fumando e engolindo comprimido aí para sair da real. Quando eu entender que eu tenho um problema, aí fica difícil continuar. Mesmo que eu continue. Muitos continuam até morrer já sofrendo porque continuam. Eu gosto de lembrar, isso é um filme aí que é da história do Sid Vicious, foi baixista do Sex Pistols. Esse cara, ele já estava tão fora do prumo, numa altura da adicção dele,
E que ele, no conjunto, um conjunto famoso, ele tocando outra música, e o cara grita com ele, pá, você tá fora da música, tá tocando outra música, nem sabia onde ele estava. Aí um dia ele promete pra companheira dele, que era mais louca do que ele, que se um dia não desse mais, ele matava ela e depois se matava. E ele muito louco, fala, tranquilo, a hora que você falar, eu faço. E aí um dia em Nova York, ela cansadaça, olha pra ele e fala, Cid, agora? Ele fala, agora o quê? Agora, me mata, você prometeu. E depois você se mata, você não fica aí. Dentro de um hotel, louca pra caramba. E aí ele assusta, né? Porque, pô, de repente tem que matar a mulher dele. Ele fala assim, nós vamos voltar para Londres. Eles estavam em Nova York. Ela falou assim, não tem Londres, não tem mais nada, só tem droga. Você não percebeu? E aí ele fala, por quê? Ela fala, porque eu não quero acordar amanhã para viver o mesmo dia de novo. Aí acabou. Acabou. Ele mata ela e depois de 3 meses ele morre numa overdose de heroína. Já sentiu isso, cara? Eu escrevi um livrinho aí que eu dei o nome de Como é Escuro Antes do Amanhecer. Já sentiu isso? Já amanheceu o dia, se olhar para você e falar, meu Deus, tudo de novo. Hã? Sabe quando você vai parar? Quando você cansou. E não precisa ter 18 anos ou 70. Precisa ter chegado no seu momento. Se você for um cara inteligente, você sabe quando chegou. Aliás, se você for um cara inteligente, você vai perceber que antes de começar, você já estava fodido. Sua maneira de pensar, sua maneira de se relacionar com a vida, com o mundo, com as pessoas, não era normal. Um homem, ele amadurece com 25, uma mulher com 20, uma pessoa normal. Uma pessoa com 25 anos, normal, ela pode ser médica, formada em medicina com 23 anos. E um adicto, ele não consegue terminar o ensino fundamental, muitas vezes. Ele não é capaz de terminar o ensino médio. E muitas vezes, se terminar, ele é incapaz de fazer uma prova e passar, por mais simples que seja. Vai pro supletivo. É. Então, ele deve para ele. A vida, ela vai ficando complicada e a droga dá um gás para viver durante um tempo. Mas ela não vai dar o gás para sempre. Pega a miséria que é a vida de o cara que vai ficando mais tempo, e mais tempo, e mais tempo. Pessoas que você conheceu com 20, já precisando parar, e aos 30 ainda está usando, se acabando, dente, profissão, tudo foi por vinagre. Não foi capaz de ganhar, de conquistar. Aliás, não manteve nada, perdeu tudo que pudesse ter valor. Conheço gente que é impedido há anos de ver um filho, cara. O cara em pé, ele é impedido, em pé, sem usar droga, sem beber, ele é impedido pela família de ver um filho. A mãe, já casada com outro, ela fala muitas vezes, não, impede o cara de ver um filho. Qualquer pessoa com mínimo, qualquer pessoa com mínimo de inteligência vai perceber logo na primeira bola que alguma coisa está errada. Porque o cara que vive pelo certo não precisa dar uma bola, nem duas, nem nenhuma. Precisa viver. A pessoa que vive pelo certo não tem necessidade de chapar. Ela tem limite. Festa agora, hoje vai arrebentar fogos e nós estamos chegando aí no dia de Natal, na noite de Natal, e a maioria das pessoas vão beber um pouquinho, vão comer bem e vão embora para casa e vão dormir. O adicto, ele vai tentar fazer daquilo uma coisa sem fim. O problema da adicção não é usar droga. O problema da adicção é não ter uma vida que possa te capacitar a ter paz para poder viver sem droga. A droga, ela não entra numa vida boa. A vida tem que ser ruim para a droga entrar.
E a vida é ruim aos 14, aos 13, aos 12. Se você for escutar a história de cada um, de cada pessoa que optou pelo caminho das substâncias, que tem a doença da adicção desde antes de usar, você vai ver que na história dela tem componentes que ela não soube lidar. Não soube lidar com um pai agressivo, não soube lidar com pressões que ocorreram dentro de casa, uma mãe neurótica, ou neurótica dentro da família, que não seja a mãe, que super protetora e as dificuldades todas, não soube lidar com a pobreza, não soube lidar com a abastança, não soube lidar com nada. Nada foi suficiente para poder construir um ser normal. Porque ali tinha uma doença desde a infância. O cara é teimoso, o cara não tem aceitação. Se você pegar do primeiro dia que você usou para trás, você vai ver que lá atrás estão todos os motivos que te fizeram um cara que precisou usar droga. Mente para mim e fala que não. A droga não caiu de paraquedas, você fala pro cara, por que você usou droga? Ele falou, estava curioso. Porra, ficou curioso até hoje? Quantos anos você tem? 30. Usou quando? Eu usei com 14. Você era curioso com 14 e hoje você tem 30, continua usando, então você era curioso até hoje. Não é curiosidade. Não é curiosidade. É a necessidade. Eu não estou doente do corpo, eu estou doente da alma. Minha alma é doente. Por isso que eu preciso chapar. Ter uma alegria provisória, mentirosa. E quando eu acordo, eu dei a primeira bola com 14. E quando eu acordo, eu tenho 30. O cabelo da minha barba no queixo já está começando a branquear. Eu ainda estou insistindo em viver daquele jeito. É isso. O que é adicção? Adicção é prolongar indefinidamente uma coisa que tem que ter um ponto final. O adicto ele não é uma pessoa que usa vírgula, usa ponto final, ele só usa vírgula. Eu vou dar uma bala, e depois eu vou dar outra, vou tomar um copo, e depois vou tomar, e isso vai se prolongando até matar. É por isso que eu comecei a reunião falando de cigarro. Até onde você pensa que você pode levar. Tem muita coisa na vida que é levada pela irresponsabilidade do seu próprio tempo, da sua própria idade. Aí tem um momento que, se você for uma pessoa normal, que vai amadurecer com seus 20 e poucos anos, você vai parar com determinadas coisas que pertencem ao reino da juventude, que você não é mais. Você já tem 25, 26, 27. A doença é prolongar coisas que você devia ter parado e só não parou porque você é doente. É isso. É por isso que vocês estão aqui, muitos de vocês, a maioria de vocês de cabelo branco aqui. E alguns de vocês com cabelo branco ainda não entendeu o tamanho do buraco que você está. Você pensa que você está aqui para usar ou parar, usar ou parar. Não. Você está aqui para ficar parado e entender. Parado, por que você usa? Entender o que acontece dentro de você, cara. O que está doente dentro de você? Seu espírito está doente. Tentando peitar a vida e trombar com coisas que vão acabar com você, enquanto não acabam definitivamente, vão tirando um pedaço. Pedaço que é uma namorada que você ama. Pedaço é uma esposa que podia ir até o fim da sua vida com você e você perdeu. Quando dói o coração, você falar com um cara de 30 e 40 anos, o cara falar, perdi minha esposa e tal. Aí você fala definitivamente, o cara fala, não tem mais arranjo. Eu estraguei tanto que ficou impossível voltar. E aí o cara passou um tempão estragando alguém que o amava e depois passa o resto do tempo sofrendo porque perdeu. E aí no sofrimento a droga fica interessante. Porque é o único jeito que você conhece de transformar a sua miséria numa alegria falsa. É isso. Vocês podem passar por aqui, parceiro. Podem passar por aqui e podem não querer se recuperar. Pode ficar aqui meses. Mas uma coisa eu vou garantir. Vocês vão sair daqui marcado que nem boi. Marcado que nem boi a ferro. Muita coisa que nós falamos aqui vai ficar na tua memória. E quanto mais você se fuder nos seus piores momentos, que vão estar aí na continuação da adicção, vocês vão lembrar exatamente do que vocês ouviram aqui.
Eu comecei a usar droga com 49 para 50 anos. No momento de depressão que eu tava, aí eu usei com um balde de step, sabe?